Hoje o nosso foco é o Evangelho segundo Mateus. Vamos usar um estudo bem detalhado que olha para a exégese, para o contexto. A ideia é entender por que ele é tão central, né? E o que ele tem de único. E para começar, aquela pergunta que não quer calar. Por que Mateus abre o Novo Testamento? Se ele talvez nem foi o primeiro a ser escrito. Ótima pergunta para a gente já ir direto ao ponto. Olha, essa posição de Mateus, logo no início, reflete muito a popularidade e o valor que ele tinha na igreja primitiva. Embora a crítica hoje diga que Marcos provavelmente veio antes, a organização de Mateus, a forma didática dele é excepcional. É quase um manual do viver cristão, sabe? E isso era ouro para o ensino, para a catequese. A estrutura dele ajudava muito a memorizar, a instruir. Entendi. Então, a praticidade, a organização para o ensino na comunidade falou mais alto, que é a ordem cronológica, digamos assim. Certo. E a origem desse texto? De onde ele veio, quando? Bem, o consenso dos estudiosos hoje aponta para uma data entre 80 e 100 depois de Cristo. E o local mais provável é a região de Antioquia da Síria. Era um centro urbano importante, um lugar com muita mistura cultural. E também com tensões, né, entre o judaísmo que estava se formando ali depois do templo e o cristianismo nascente. O texto parece ter sido escrito primeiro para judeus que se tornaram cristãos, mas também para dialogar com outros judeus. Faz sentido. E o autor? A tradição fala no apóstolo Mateus, o coletor de impostos, isso ainda se sustenta hoje? Então essa é a tradição mais antiga, né? Figuras como Ireneu, lá no século II, já mencionavam isso. Mas a crítica moderna ela é um pouco mais cautelosa. Um ponto importante é que o autor de Mateus parece depender de fontes em grego, como o Evangelho de Marcos e a tal da fonte Q, que a gente vai falar mais. Por isso, muitos estudiosos hoje sugerem, assim, um autor anônimo, talvez um judeu cristão muito culto, que conhecia bem as Escrituras e que atuou como um redator final, organizando todo esse material. Falando nessas fontes, aí a coisa fica interessante, né? O tal problema sinótico. Como é que esses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, se relacionam? Exatamente. A teoria mais aceita hoje é a das duas fontes. Ela diz basicamente o seguinte: Mateus e Lucas usaram de forma independente duas fontes principais. Uma foi o Evangelho de Marcos, que deu a estrutura narrativa básica, a sequência dos eventos. E a outra foi a fonte Q, um documento hipotético que a gente não tem mais, mas que devia ser uma coleção de ditos de palavras de Jesus. Entendi. Então eles beberam dessas duas fontes. Isso. E o interessante em Mateus é que ele não só usa Marcos e Q. Ele melhora o grego de Marcos, organiza tudo de um jeito mais temático e adiciona material próprio, sempre com o objetivo claro de ensinar. E essa reorganização dele é muito marcante, né? Aquela estrutura dos 5 grandes discursos de Jesus. Perfeito. Essa é uma chave de leitura fundamental para Mateus. 5 grandes blocos de ensinamentos intercalados com narrativas. Muitos estudiosos veem nisso uma piscadela, uma alusão direta aos 5 livros da Torá, o Pentateuco. Ah, como se Jesus fosse um novo Moisés. Exatamente. O novo legislador que vem cumprir e até aperfeiçoar a lei. E isso combina com outros detalhes, tipo padrões numéricos, a genealogia no começo, organizada em 3 grupos de 14 gerações. 14 é o número associado ao nome de Davi em hebraico. Ou as 7 parábolas do reino no capítulo 13. Tudo muito bem pensado. Que demais! E essa estrutura toda serve para destacar quais temas teológicos principais em Mateus. O que é essencial a gente saber. Bom, um pilar central é a teologia do cumprimento. Mateus está o tempo todo citando o Antigo Testamento. Muitas vezes ele usa aquela fórmula. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Para mostrar que Jesus era o Messias esperado, né? Isso, e que nele a história de Israel chegava ao seu clímax. Era uma forma de dizer que Jesus era o novo Israel. Algo super importante para a comunidade dele, especialmente depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Faz todo sentido, para dar identidade para aquele grupo. Que mais? Outro ponto-chave é o reino dos céus.
Mateus usa essa expressão, Basileia ton auranos, em vez de reino de Deus, como Marcos e Lucas. Talvez por respeito, para evitar usar o nome de Deus diretamente, um costume judaico, mas isso também acaba dando um destaque, assim, para a dimensão transcendente da igreja, da eclesia, e para o foco no futuro, na consumação final, na escatologia. E falando em eclesia, igreja, Mateus é o único evangelho que usa essa palavra, né? É verdade, e isso é muito significativo. Principalmente nos capítulos 16, com a confissão de Pedro, e no 18, que é quase um manual para a vida da comunidade. Ali ele fala de disciplina, de perdão, da autoridade de ligar e desligar. São bases para a eclesiologia, para a doutrina da igreja. E, por fim, um tema fortíssimo é o juízo. Os capítulos 24 e 25, o discurso das oliveiras. Ali tem um chamado muito forte à vigilância, a uma vida ética responsável. E o clímax é o julgamento das nações, em Mateus 25. Aquela cena impactante. Muito. Porque ela conecta a fé diretamente com a prática da misericórdia, da justiça de Caio Sani, como ele chama, especialmente com os mais frágeis, os pequeninos. Não tem como separar fé e ação ali. Uau! Com todos esses elementos construídos, como é que o evangelho termina? Onde tudo isso desemboca? O grande final é a grande comissão, lá em Mateus 28, versículos 16 a 20. Jesus ressuscitado, encontra os discípulos na Galileia, e aí ele dá a ordem: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso muda tudo. A missão, que antes parecia mais focada em Israel, agora se torna universal. É a consequência da autoridade dele, né? Exato. A autoridade messiânica dele, confirmada pela ressurreição, agora se estende ao mundo todo. É a abertura final. Então, para a gente amarrar tudo, Mateus nos dá um retrato de Jesus muito bem estruturado, muito didático. Ele é o Messias que cumpre as Escrituras, é o novo Moisés com a nova lei, pense no Sermão da Montanha, é o fundador da igreja, com regras para a comunidade, e é o juiz que virá. E a mensagem dele é para todos. Perfeito. E o impacto disso na história do cristianismo é gigantesco. A clareza dele fez com que fosse o evangelho talvez mais usado na catequese, na formação dos cristãos. E na liturgia também, né? Ele é a base do ano litúrgico A na tradição católica e em outras. Mudou a ética, a visão de igreja, por séculos. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Mateus insiste muito numa justiça superior, a de Caiociné, que vai além de só cumprir a regra por fora. Ela foca na misericórdia, na ação concreta, como a gente vê no Sermão da Montanha e no julgamento das nações. Como será que essa ênfase na prática, no fazer, desafia ou talvez ilumina as formas como a fé e a religião são vividas hoje em dia? Fica a reflexão.